camada mais central do luxo é tradição. Quando a sua marca ela passa a tradição, é que você chegou no ápice de gerar valor. Hoje, você lida com todos os tipos de empresários, né? Você é um conselheiro. Uhum. O que você vê de maior dificuldade para que empresários entendam que a gente tem que ter um processo e a gente tem que se reinventar dentro dos processos? Não é para competir, é para a gente continuar. Pra continuar no jogo, né? Para continuar no jogo. O game da vida, eu sempre digo, eu tenho que me reinventar. Eu brincava que era de 10 em 10 anos. Hoje em dia não dá para ser de década em década, não. Porque senão você deixa de ser contemporâneo de si mesmo. Parece que você estava congelado, né? Exatamente, porque tem gente que acha assim, não, vou manter o padrão. Eu achei linda a reinvenção, por exemplo, da Granado. Né? Que a Granado, eu me lembro, pequena, Granado morava na Tijuca, tinha uma Granado na Praça São Penha que parecia um mausoléu, aquilo tudo escuro, de madeira escura, mas tinha um fascínio, era uma botica com as coisas de vidro, sabe? Eu me lembro que eu olhava aquilo e falei, eu gosto, mas isso podia ser mais claro. Sei lá, me dava uma sensação. E só fazia homeopatia. E a gente ia lá para comprar Febo. Sabonete Febo, claro. Que só tinha uma opção. Você sabe que eu escolhi um hotel em São Paulo. Eu morei 8 anos num hotel em São Paulo. E o início, obviamente, não vou dizer que os 8 anos, mas o início, a escolha daquele hotel... Pelos produtos. Pelos produtos Febo. Era o único hotel que tinha. E dava um sabonete inteiro. Eu lembro, porque assim... O Febo. Tradicional. Tradicional grande. E porque assim, e aqui a gente não tem merchan nenhuma coisa, Sim. né? Você vai num hotel e te dá um sabonete tão pequenininho. Nem falou aquilo. Né? E aí tu vai num grande cheiroso, aquilo era um prazer, porque o banho é uma coisa importante no hotel. Talvez a coisa mais importante. Porque você tá no hotel a trabalho, o banho é a hora que você fala, aí missão eu te pergunto, cumprida. Esse hotel ele é interessante ou ele é interesseiro? Ele é interessante. E aquele hotel que bota um sabonete que nem cheiro tem, de 2 centímetros por 3, ele é interessante ou é interesseiro? Interesseiro. Ele tá se comunicando contigo. Perfeito. O hotel que você chega, ele te pergunta no check-in, você veio de navio? Não vim de navio. Se eu viesse de navio, eu dormia no navio. Né? Você não concorda? Entendi. Né? Então, em São Paulo, você vai lá, veio de navio? Não vim de navio. Veio a trabalho ou a lazer? Você me pergunta o que eles vão fazer com essa informação. Ou seja, o jeito dele me fidelizar, além de como ele vai me tratar, já começa no início mostrando que ele não tá nem aí pra mim. Ou seja, ele pede o cartão de crédito pra eu provar que eu não sou ladrão. Isso. Porque ele já disse. Porque ele já disse, você pode ser um ladrão. Então você paga adiantado o frigobar, se você não roubar, eu te devolvo. Isso. Essa é a comunicação não verbal. Beleza, fizemos esse processo, cheguei no quarto, passei... Aí eu vou fazer o check-in, então estamos em 3 pessoas. Aí depois que eu fiz tudo aquilo, o hotel me pergunta, você quer voltar aqui outras vezes? Se você voltar 48 vezes mais, você ganha uma noite grátis. Quer participar do nosso programa e tal? De fidelidade. Ou seja, eu tenho que confiar nele 48 vezes para ele confiar em mim uma. Agora, se o hotel perguntasse para mim quantas vezes eu costumo vir, por exemplo, ao Rio de Janeiro por ano, eu vou dizer uma vez. O que ele tem que fazer? Faz o normal. Não, eu venho 12. Pô, peraí, esse cara é um potencial cliente. Não, eu venho 52, eu trabalho aqui, eu venho toda semana e fico no hotel. Entende que a pergunta certa mostra a intenção? Perfeito. Até porque eu brinco que quem você diferencia um aluno, pelo menos eu sempre, com a pergunta que ele faz. A gente não estuda para saber tudo, é para ter novas dúvidas. E as perguntas que a gente vai fazendo vai ficando melhor. E aí pega esse ponto voltando para Febo, né, para Granado. Sim, da Granado. Uma empresa que se adaptou ao mundo atual, conseguiu para mim elevar o valor de marca e manteve o produto na tradição que tinha. E mudou o visual, mas mantendo... A tradição. A tradição, mantendo fotografias da época. Tão interessante. O luxo tem 3 camadas, né? E a camada mais central do luxo é tradição. Quando a sua marca ela passa a tradição, é que você chegou no ápice de gerar valor. Quando eu falo luxo, é gerar valor, né? Sim. Que é um luxo. É um luxo. Né? Você falou, assim, tem hotéis que usam... Agora você está falando, nunca fui no hotel que usa Granado. Depois você me diz vou indicar qual depois. Porque não é por propaganda, ninguém está ganhando nada por isso. É por uma experiência afetiva. A Granado e os produtos da Granado tem uma experiência afetiva maravilhosa. Minha avó usava. Pensa comigo, eu não sei quanto custa um sabonete. Vamos dizer que custe R$20. Pode ser mais ou menos, tá? Para uma diária de um hotel, isso não faz diferença. No padrão de hotel que eu estou falando, né? Então, o que acontece? Na cabeça de quem está dentro da empresa, se ela tem uma cultura interesseira, ela vai olhar e vai dizer o seguinte,
Nossa, eu tenho 300 quartos, ocupar 200 por semana, são 6 por semana, são 1.000 pessoas, 1.200 pessoas, vezes R$20. Olha a economia se eu tirar esse sabonete e botar o de R$1. Ele não está errado. Sim. Só que a estratégia dessa empresa é a estratégia de cortar custos. Estratégia, não estou falando que... Se isso acontece de fato. Equilíbrio financeiro Sim. a gente tem que ter, obviamente. Mas assim, se a estratégia é cortar custos, vai fazer isso. Agora vamos pro outro lado. O que a Disney fez. E aí vai fechar o conceito do sabonete. A Disney queriam tirar o show de fogos. A Disney vem passando por uma crise financeira forte, por N ações, e disseram, vamos tirar o show de fogos à noite, porque o show de fogos tem em média 40 mil pessoas que assistem, entram em média 80 mil pessoas no parque por dia, o ingresso é $100 e poucos, aí fizeram um cálculo e chegaram à conclusão assim, olha, se a gente reduzir $1 no ingresso, dá 0 a 0 pra gente, então vale a pena. Vamos tirar esse $1 do ingresso e tiramos o show de fogos, a gente vai economizar milhões. Aí eles disseram, não, então vamos perguntar para as pessoas se elas abrem mão. E ao perguntar para o consumidor se ele abriria a mão por um desconto, sabe qual o valor que as pessoas começaram a abrir mão? $27. Ou seja, aquele menos de $1 de custo operacional impactava em 27 na ponta em valor. Então, é o caso do sabonete. Os R$20, sabonete não é um custo, ele me gerou valor para escolher um hotel. Exatamente. Entende? Então, e que provavelmente vai me fidelizar pelaquela experiência. Então, eu, se fosse dono de uma empresa, eu olharia assim, o que é custo, o que é despesa. Né? E aí eu quero ser interessante. O que faz você vir aqui e entenda que é interessante? Eu não estou falando de luxo, não estou falando de rasgar dinheiro. Porque as pessoas associam a experiência a luxo. Não. Experiência é você surpreender a pessoa dentro da tua proposta de valor. E mexer em alguma memória afetiva. É isso aí. É simples. Isso que eu estou falando. A Granado, o Febo. Eu tenho uma memória afetiva da pessoa que eu mais amei na minha vida, que foi minha avó paterna. Então, assim, não tem preço. Legal. Eu nunca cheguei num hotel assim. Já cheguei em hotéis com L'Occitane, que é muito agradável. Muito bom também. Muito agradável. Sabonete, o líquido, o hidratante, o shampoo. Maravilhoso. Que me leva a considerar pagar um pouco mais para poder ter essa coisa que eu falo, poxa, eu estou trabalhando, viajo para lá, viajo para cá. Poxa, o meu banho, né? O roupãozinho que a gente bota depois e fica naquele ócio. Deixa eu ver o dia. Foi bom com isso, podia ter sido melhor com isso. É meu horário de silêncio. Né? Tu ir no supermercado, comprar uma garrafa de vinho, eles te darem uma sacola de plástico e o vinho pode cair, a garrafa rasgar, sabe? Comprou um vinho, obviamente que a margem do lugar é maior. Nesse caso, puxa uma sacolinha mais forte. Sabe? Onde eu quero chegar? Isso é ser interessante. Não é rasgar dinheiro, é ser... Porque você observa. Porque eu sou chato, eu brinco, né? Eu tô sempre olhando. As pessoas observam Mas eu tô também. sempre olhando isso e vendo assim. Então, começa aí, sabe? O empresário brasileiro, empresário em qualquer lugar do mundo, a gente não foi formado a ser empresário. Então, todo mundo ou é geracional o aprendizado, né? Os nossos avós, bisavós, pais que sofreram, nos ensinaram. Muito. Ou nós que estamos tentando botar a cara porque quer ser diferente. Agora, quem te deu o lastro? Como é que você sabe que A é melhor que B? Foi um pouco do propósito eu escolher fazer o que eu faço. Porque, tipo assim, nunca ninguém ensinava empresário. Quem ensinava nunca foi empresário. Né? Exatamente. Era professor, e nenhum demérito, mas é diferente. De quem tá no chão de fábrica, de quem vai para lá. Mas olha só o que eu tô falando. Eu não tô falando de nenhuma ciência, nenhum framework, nenhum... É simples. Seja interessante. Só isso. Marque a pessoa, né? Só seja interessante. É tão interessante isso que você tá falando, porque o cérebro é uma caixinha, uma maquininha muito sofisticada, bacana, mas ele se impacta com poucas coisas. Eu sempre digo que eu vivo para sempre deixar boas memórias nas pessoas. Porque um dia é isso que vai restar de mim em alguém, ou é isso que vai restar das minhas lembranças. Poder ser uma velhinha que senta e fala, gente, aquele dia que eu falei com aquele Uber, conversei com ele falou um negócio da mulher, eu vou lembrar disso. Porque eu adoro uma história. O que mais me impacta não é o cliente que me comprou e foi lá e disse que transformei a empresa dele. Porque esse é meu trabalho. Eu sou pago para isso. Se eu não fizesse isso, eu estaria sendo incompetente. São as pessoas que mandam mensagens dizendo assim, ontem eu recebi de um rapaz, olha, aquele dia no lugar tal, falou tal coisa, mudou minha vida. Entende? Isso é a vida.
Com certeza. Né? Isso é um Oscar. É. Eu sempre brinco. Hoje eu ganhei um Oscar. A pessoa, como é que foi isso? Não, o Oscar é da isso. vivência. É isso. É Né? agregar valor. Essa é interessante, eu não tô preocupado. Porque se eu tivesse preocupado só em vender, eu não falaria com todo mundo. Não, pelo Né? contrário, né? Você nem vê a pessoa. Né? Se você está no interesse de venda, o que não comprou o que você queria na hora que você queria, você tem raiva daquilo. Você alimenta um sentimento muito esquisito pelaquela pessoa. E não é legal. É. E a gente tá voltando para a sociedade para valorizar mais as pequenas coisas. São Eu acho que ciclos, sim. né? A gente tá voltando. Então, fica uma oportunidade na mesa aí para todo mundo.